1 Pedro capítulo 1, versículo 13 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, cingindo o vosso lombo, o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Te louvamos, Senhor. Agradecidos a Ti pelo tempo, podemos Te louvar e Te adorar. Agora pedimos que o Senhor nos guie na exposição da Sua palavra, nos revele o Seu coração nessa noite. Pedimos encarecidamente, ilumina os olhos do nosso coração, possamos entender e aplicar a Sua palavra em nosso viver. Em nome de Jesus que oramos. Amém. 1 Pedro, na verdade, é uma epístola que a gente poderia dizer é uma epístola de fogo, né? É aquele período em que a igreja ela passa por grandes sofrimentos. Então você percebe que logo no início, né, da vida da igreja, você vê que a igreja começa a passar por grandes perseguições. E é justamente nesse ínterim que 1 e 2 Pedro são escritos, quando o imperador coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de serem os responsáveis por incendiar a cidade de Roma. Então, a partir dali, começa uma grande perseguição. Segundo os historiadores, os estudiosos, né, da Bíblia, dizem que eles pegavam os cristãos, colocavam num galão cheio de óleo e água, e depois os fincavam em praça pública, né, para iluminar a cidade. E nesse momento em que a igreja estava passando por esse período de perseguição, o Espírito Santo faz com que Pedro tenha que cuidar dos irmãos. Essa aqui é uma carta que a gente poderia dizer que é o período de dispersão dos cristãos, né, onde os cristãos estavam espalhados por toda parte. E Pedro, como servo do Senhor enviado para esse tempo, ele começou a cuidar daqueles irmãos. E é interessante que Pedro vai mostrar um pouco da identidade da igreja perseguida. Quem eles eram? E Pedro começa dizendo, no capítulo 1 ainda, quando você vê aqui no versículo de número 3, ele diz assim, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro ponto, a gente poderia dizer, é que a igreja, no período de diáspora, de perseguição, onde estavam espalhados por toda parte, como John MacArthur diz no seu comentário de 1 Pedro, ele chega a dizer que essa igreja, ela era uma igreja que eram pessoas nascidas de novo. Era uma igreja regenerada. Era uma igreja que havia experimentado um novo nascimento. Que coisa bela, né? No período de perseguição, eles não eram qualquer pessoa. Como que pode suportar tamanha atrocidade, né? Como o próprio Pedro vai dizer, não estranheis, no capítulo 4, versículo 12, o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como que se alguma coisa estranha vos estivesse acontecendo. Então, na verdade, não era nada estranho para ele. Como também, aplicando para os nossos dias, eu acho que não há nada estranho. Alguma coisa estranha? As perseguições que a gente tem sofrido, não só no âmbito da vida da igreja, a vida cristã, mas a vida social, a vida de batalha espiritual, a vida familiar. Eu acredito que se nós não tivéssemos experimentados essa grande doutrina do novo nascimento, nós não suportaríamos
em nenhum momento as crises existenciais da nossa vida. Mas é justamente isso que Pedro está dizendo. Vocês nasceram de novo. E o que é um novo nascimento? Né? A doutrina do novo nascimento. É uma ação monergística. Não nasce em nós não temos poder para nascer de novo. Não temos livre-arbítrio para buscar a presença de Deus e declararmos salvos. Romanos 3 é muito claro. Paulo diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem saiba. Todos se extraviaram. No grego é todos se desviaram. Ou todos estão totalmente depravados, como João Calvino fala no comentário de Romanos. Está todo mundo caído, irmãos. Você não tem para onde ir, você não tem quem buscar. O capítulo 3 de Romanos 23, Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não tem como se voltar para Deus. Aí eu vou fazer alguma coisa para mim me aproximar de Deus. Não tem como. Não tem como, irmãos. Então como que Deus age? É João capítulo 3, versículo 3. Quando ele encontra Nicodemos naquela religiosidade, aqueles conceitos religiosos. Nicodemos era mestre da lei, ensinava, mas não conhecia o novo nascimento. Estranho, né, irmãos? Você pode estar num ambiente religioso, conceituado, cheio de tradições humanas, e não saber nada sobre essa nova vida, o novo nascimento. O Senhor diz: Nicodemos, importa nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, olha que coisa interessante, ele diz assim, né, no versículo 3 do capítulo 3 de João: você não pode ver, você não pode ver o reino de Deus. Então tem que nascer de novo. No versículo 5 ele repete, é uma redundância, né? Você tem que nascer da água e do Espírito. E quando Deus falou: será, Senhor, que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Irmãos, Nicodemos não entendeu nada sobre a salvação. Embora no ambiente religioso, embora com conceitos tradicionais, mas Nicodemos não sabia absolutamente nada. E o Senhor, ele é muito amável, né? João 3,8, ele diz, né? Nicodemos, é assim que é o novo nascimento. É assim, eu vou te explicar, é o vento. Na minha juventude, eu fui criado no movimento, e quando eu tive contato com a literatura reformada, beirando meus 14 anos, eu estou com 50. Ali eu também tinha esse negócio de que eu tinha que fazer alguma coisa para alcançar Deus. Mas é muito belo quando Nicodemos escuta do Senhor: Nicodemos, é assim, o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O vento tipifica a obra do Espírito Santo na salvação. É ele quem produz a obra do novo nascimento. João capítulo 16, versículo 8, 9, 10 e 11. O que o Espírito Santo faz para a gente nascer de novo? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. 3 ações da obra do Espírito Santo na nossa vida para que a gente nasçamos de novo, nos tornamos uma nova criatura. Como? O Espírito, ele aplica toda a obra redentora do Filho na nossa vida. E de repente você está na escuridão, nas trevas, é Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a partir daqui, você vê Pedro encorajando a igreja perseguida. A igreja que está passando por esse momento, né? Só que a salvação, ela não para no novo nascimento. Embora eu seja calvinista, mas eu tenho muito problema com quem fica só nesse negócio: uma vez salvo, salvo para sempre. E tem gente fumando charuto. Tem gente trocando de mulher. E tem gente que finge que vai na igreja. E tem gente que finge que... Irmãos, olha o versículo posterior que nós lemos. Por isto, cingimos os vossos entendimentos, sede sóbrio, esperai. Lindamente, ó. Inteiramente na graça de Deus. Que uma vez
está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância, antes do novo nascimento. Todos nós éramos ignorantes, irmãos, desviados da fé, desviados da presença de Deus, desviados da palavra de Deus. E vivíamos uma ignorância completa em toda a nossa vida, em todo o nosso sentido. Mas uma vez que o novo nascimento ocorre pela pessoa do Espírito Santo, que ele te convence que você é pecador, que a sua justiça não cumpre a justiça de Deus, que você precisa de outra justiça para que você se torne filho de Deus, não é suas obras que te levam para o céu, não é o que você faz que te leva para o céu. O que te leva para o céu é a justiça de Cristo, é a obra de Jesus Cristo, é aquela obra justa que ele operou em nosso lugar na cruz do Calvário. E não há nada para ser feito, irmãos. O que eu tenho que fazer? Nada. Por isso Pedro diz, esperar inteiramente na graça de Deus. Irmão, se não for graça, não tem como ser salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, olha só, não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 do capítulo 2, não de obras para que ninguém se glorie, não tem nada para fazer. Não há nada em nós, irmãos, que atrai a presença de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus. Por isso, uma vez que a graça te alcançou, amém? Viva na graça. Habite na graça. Caminhe na graça. Ande debaixo da graça de Deus. Como o irmão orou, debaixo do favor imerecido do Senhor. Se não tem nada em mim, é tudo que eu recebi. Só que é interessante que Pedro está falando com a igreja que é regenerada, que está vivendo a experiência da graça, mas Pedro diz assim, sejam filhos obedientes. Não tem como, irmão, seguir o Senhor só tendo Ele como Salvador. Ah, eu sou salvo, Jesus é o meu único e suficiente Salvador. O que você faz depois disso? Você quer viver a sua vida da sua maneira? Não, irmãos. Pedro diz aqui, como filhos da obediência, não se moldem, olha só que coisa interessante, as paixões que você tinha anteriormente, porque vocês eram ignorantes. Versículo 15, pelo contrário, agora é lindo isso aqui, segundo é santo aquele que vos chamou, olha o chamado eficaz. O chamado é geral. Soberanamente, Deus, quando ele usa o evangelho na sua pregação, na sua inteireza, é para todo mundo. Só que dentre essa massa de homens chamados, Deus chama cada um peculiarmente. Amém, irmãos? Ele vai no seu coração, ele te atrai, né? Ele te busca, ele move o seu ser. É disso que Pedro está falando aqui. Segundo é santo aquele que te chamou. Quem é santo? Martin Lloyd Jones, no comentário de 1 Pedro, ele diz que quem é santo é Deus, que é o Pai de Jesus Cristo. E ele, por ser santo, ele também requer dos chamados a segunda parte da salvação. Amém, irmãos? Qual é a segunda parte da salvação? A santificação, irmãos. Não tem como viver uma vida cristã, eu sou salvo para sempre. Um irmão pediu uma indicação minha, eu indiquei ele, igual eu indiquei Vinícius para ir para o Túlio. Quem indicou foi eu, para ir lá estar com vocês, que eu conheço o Túlio há muito tempo. E quando ele chegou lá, para conversar com o irmão, eu não vou expor ele, o irmão fez uma live que os irmãos estavam fumando charuto. Aí o irmão me ligou desesperado. Irmão Fábio, pode fumar charuto depois de salvo? Não, irmão, os irmãos não fumam charuto, não. Não, irmão, tem um vídeo aqui, eu cheguei a gravar a live da live, ele gravou e me mandou, irmãos. Aí eu liguei pro irmão, né? Ele falou, não, irmão, é porque você sabe, né? Spurgeon fumava charuto. Calbart fumava charuto. Eu desesperei, né? Eu falei, Senhor amado, irmãos, santo é aquele que nos
chamou. Não estou falando de moralismo e ética cristã, amém, irmãos? Mas eu estou falando de um testemunho de um salvo. Você imagina, depois que eu prego, a gente toma uma rodada de cerveja na esquina. Pô, como assim, irmão? Olha só, Pedro diz assim, tornai-vos santo também, vós mesmos. Olha a linguagem que Pedro vai usar. No vosso procedimento. No grego é na sua maneira de viver. O que você faz indica se você é salvo ou você não é salvo. É salvo para sempre? E sua vida? O que você faz? Como você se comporta na sociedade? Como você se comporta em casa? Como você vive no trabalho? Como você vive na vida da igreja? Irmãos, é sério. A questão da vida cristã é muito fácil se esconder atrás de um grupo com 500 irmãos. Você tem 600 irmãos, você senta lá e continua a sua vida. Ninguém vai te ver. Vou contar um testemunho que eu sempre conto. O irmão, ele creu, só que ele gostava de tomar uma pinga. E ele foi numa dessas para tomar uma pingazinha, e ele entrou no bar, e no horário de culto, né, no horário de reunião. E ele entrou, quando ele olhou já com o copinho, imagina, não parece a marvada? E ele com o copinho, e quando ele olhou, os irmãos falaram, ô irmão, a paz do Senhor, tá bebendo água aí? Ele deu um salto. Aí os irmãos falaram, pô, tá bebendo água, irmão? Ele tinha acabado de tomar um copo de pinga. Ele falou, o Senhor me expôs ali. Ali eu fiquei exposto. Porque tá aqui, irmão, sede santo. A doutrina da santificação não é só no aspecto posicional. Pedro fala que foi regenerado e o Espírito Santo vem habitar no crente. Nós não negamos a habitação do Espírito. Efésios 1,13. Mas depois de terdes nele crido, ouvido o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, ou o Espírito prometido. O Espírito vem morar em nós, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Vós sois casa de Deus, porque onde Deus habita? Na pessoa do seu Espírito em nosso coração. Irmãos, mas preste atenção numa coisa. O que Pedro vai dizer aqui é que esse Espírito Santo, que no ato da regeneração te convence que você era pecador, que precisa da justiça de Jesus Cristo por causa do juízo final, é o mesmo Pedro que diz aqui, olha, vocês precisam ter uma vida digna do chamado santo que vocês receberam. Como nós necessitamos nesses últimos dias. O testemunho do evangelho hoje tão massacrado, né? Entre nós, as pessoas dizem, não quero reunir não, lá não. Eu não quero. É por causa desse versículo aqui, irmãos. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou no chamado geral e no chamado eficaz, sede santos. A essência de Deus, o seu atributo, é santidade, irmãos. Quando você pega aquele livretinho chamado Conhecimento de Deus, quem já leu de R6 Pro? Já leram? Já leu o R6 Pro? O Conhecimento de Deus? Leia, irmãos. Ser cristão não é uma questão de reunir na igreja. Testemunho, não vou contar para os irmãos lerem. Leia o livro Conhecimento de Deus. Se quiser ir mais profundo, leia o Conhecimento Santo de A.W. Tozer. Mudou minha vida. Pelo menos há 30 anos atrás. Eu achava que ser crente é ir ali, eu achava que ser crente é só usar os meios da graça. Não, irmãos. A santidade de Deus tem que tornar a nossa vida santa como a vida de Deus é santa. Não tem como ser santo se você não vive uma vida santa e piedosa. Por isso que certos lugares está cheio, sabe por quê? Tiraram da pregação uma coisa essencial do evangelho, a santidade de Deus. Então fala de tudo. Até na igreja reformada, irmão. Até nas igrejas que se dizem bíblicas hoje. Então o nosso chamado aqui é justamente esse.
Olha o 16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, posicionalmente, somos santos. O Espírito Santo nunca sai da gente, amém, irmãos? Nunca, nunca vai te abandonar. O Espírito Santo não sai da gente. Eternamente santo. Só que você precisa ter uma vida santa. E, biblicamente, se a gente for olhar hoje, existem meios de graça que Deus deu para que a gente possamos ser santos. Muito interessante, né? Que Deus não te salvou e te deixou lá perdido. O que eu vou fazer agora? Assim que eu conheci o Vinícius, eu falei, preciso ajudar o Vinícius no propósito do que é ser santo. Só que ser santo hoje tem tanta invenção para ser santo que as pessoas acham que aquilo torna elas santas. Não, irmão. Tem 3 coisas que te faz santo. Todo mundo acha que tem caminhado comigo nesse... Acho que vocês sabem. Primeira coisa para você ser santo, como Deus é santo. A palavra santo no grego é separado. Deus é separado de tudo que é comum e imundo, irmão. Deus não se relaciona com o pecado. Né? Por que Deus não tem livre-arbítrio? Porque Deus não peca. Ele não pode ter livre-arbítrio, irmão. Como que Deus é livre? Ele não pode. Então, a mesma coisa, irmãos. Vamos chegar, né? É impossível ainda chegar nesse prisma celestial, nessa plenitude do que Deus é. Mas aqui o convite, Deus nos ajudou, irmãos. Vou te dar 3 meios de graça. E vou dar o livro que... Isso aqui não é iluminação, não, é mesmo, irmão? Que eu estava no quarto e falei, não. O livro é Os Meios da Graça de Deus, de Paul Washer. Primeiro, leitura da Bíblia. Aqui está o livro que te torna santo como Deus. Quer ser santo? Leia a Bíblia todo dia. Acorda, leia a Bíblia. Não deu tempo para ler a Bíblia quando eu acordar. Lê na hora do almoço. Não deu tempo na hora do almoço. Lê vindo do trabalho no ônibus ou no carro. Bota lá como que é que agora tem o... dos irmãos, né? Bota lá, escuta. Não deu para ler, lê à noite. Irmãos, é o meio de graça mais eficaz para a doutrina da santificação. Deus te separa de tudo, do seu eu, como o seu Shed diz, do seu eu do mundo, do pecado, do Satanás, dos demônios, de tudo, irmãos. Esse meio de graça é eficaz. Fábio, o que você faz para você ser o que você tem sido hoje? Nada, só leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, irmãos. Não tem como viver a vida cristã sem a leitura da Bíblia, irmãos. E eu vou te falar a verdade. Os crentes hoje nem querem saber da Bíblia. Eles querem revelação, eles querem algo... Fala, Deus, fala comigo. Não, irmão. Vou contar a historinha. Um irmão, amigo meu, veio da Colômbia e ele estava, né, ali conhecia a palavra e falou, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir sua voz. Estava ali de joelho ali e tinha uma sacada assim com umas crianças. E a menininha olhou ele orando, Senhor, fala comigo. E a menininha gritou, vai ler a Bíblia. Não tem como, irmão. A maior verdade do universo é, se você quer ser santo, você tem que ir para o livro que contém a revelação do santo, a palavra do santo, as verdades do santo. Sem a Bíblia, não tem como ser de santos, porque eu sou santo. Segundo, vida de oração, irmãos. Tem que orar. Como que é crente e não fala com Deus? Como que você pode ser santo se você não tem contato com aquele que é santo? Por isso que é interessante a oração do Pai Nosso, né? Mateus 6:9. Pai nosso que estás no céu, o quê? Santo. Os discípulos pediram ao Senhor, nos ensina a orar. E vós orareis assim. John Piper nos ensina, né? Como que se ora? E Piper diz assim, se ora primeiro separando Deus de tudo que é comum e humano, mundano.
Segundo, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, irmãos. É uma oração que no grego traz o basileia, o governo de Deus. Não vamos entrar no pós-milenismo, nem no amilenismo, nem no dispensacionalismo ou qualquer coisa teológica, mas quem segue a sua linha segue, amém? Mas o reino de Deus é comum a todos, é o governo dele na nossa vida. Deus governa a nossa casa, nossa família, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, a igreja local que reunimos. Irmãos, como a gente precisa orar, irmãos. E hoje a igreja, parece que a igreja acha que chegou, vai arrebentar, né? Eu estava com os irmãos, uma igreja local, os irmãos falaram assim, não, irmão, nós não temos o hábito de orar, não. Eu falei, o que vocês fazem, então? Não, nós vamos aqui, a gente vem aqui, cultua o Senhor, depois a gente come bolo, salgadinho. Não tem como, irmãos. Não tem como. Se lembra? A igreja primitiva, antes do Espírito ser derramado, Atos 1,14, eles subiram para o cenáculo para fazer o quê? Para orar. Depois que o Espírito foi derramado, Atos 2,42, e perseveravam no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes do Pentecoste, a igreja orava. No Pentecostes, a igreja orava. E depois, a igreja continua orando, em Atos 3,1. Pedro e João subiram à Porta Formosa para orar. Quando eles foram presos, Atos 4, o que a igreja fazia? A igreja orava, irmãos. Você quer desfrutar de uma plenitude de santificação? Leia a Bíblia, amém, irmãos? Depois ore, irmãos. Como a gente vê, e eu cuido de muitos irmãos. Os irmãos sabem. Eu vou falar, reunião que está vazia, não sei se é lá com os irmãos, que ninguém vai à reunião de oração, irmão. Reunião de celebração está cheia, reunião de estudo está cheia. Irmão, mas quando chega a hora da oração, some todo mundo. Por que será, irmãos? Por que as pessoas não oram? Cadê a vida de oração? Então, esse segundo meio de graça, eu acredito que é um desafio para a gente como cristãos. A gente está tentando, né, em Itaboraí, na igreja local. É uma guerra, irmãos! É uma guerra! Reunir para orar, a gente faz tudo. Que a nossa carne é muito ativa. A gente gosta de ativismo. A gente não gosta de consagração, de piedade. Por isso que muitos hoje, esse movimento puritano que tem invadido o Brasil, muita gente tem repulsa. Que é uma vida que exige santidade. É uma vida que exige cruz. É uma vida que exige piedade. É uma vida que exige a morte do eu. Então Pedro aqui nos convida a entender que a gente precisa ser santo como Deus é santo. E o terceiro meio de graça é um convite, assim, que é um movimento que cresceu no Brasil, assim, é os desigrejados. Graças a Deus que nós não somos. Amém, irmão? Essa reunião de casa, para quem não conhece a gente, nós não somos desigrejados. Amém, irmão? Temos irmãos que cuidam da gente, temos os sacramentos, a ceia, o batismo. Não temos placa denominacional, mas seguimos um caminho, uma direção que o Espírito Santo nos deu. Não cremos no desigrejismo. Desigrejismo é pecado. Terceiro meio de graça é reunir. Tem que congregar, irmãos. Uns reúnem em tais lugares, outros reúnem em tal lugar. Nós estávamos ali na beira conversando, né, Marquinhos? Reúne, irmãos. Hebreus 10, 25. Por que tem que reunir? Porque é uma advertência, irmãos. Por que a gente congrega? Tipo, eu congrego há 40 anos. Acho que tem gente aqui mais velha que eu, né? Quem é mais velha aqui? Levanta a mão. Joana. Né? Tá com quantos anos? Aí, Joana tá com 70 e 71. Então, Joana reúne mais tempo que a gente. Então, congregar é uma necessidade urgente, irmãos. Não existe 2 ou 3 que a igreja não, irmão. A igreja é com um coletivo. Tem que ter mais de 2 ou 3, tem que ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como a gente precisa, irmão, de despertar na igreja hoje.
Hoje é um movimento assim que as pessoas, não, eu estou congregando, e ela fica isolada sozinha no seu canto, não quer saber de ninguém, não procura ninguém. Agora nós estamos num despertar de um irmão que está procurando a gente, irmão, almejando congregar, irmão. E ele não só quer ele congregar com a família dele, mas outros irmãos em outros lugares. Vocês sabem de quem eu estou falando? Porque Hebreus diz assim, 10:25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Sabia que você se acostuma a não reunir? Fica sem congregar 10, 20 dias. Você vai acostumando. Aí toma ali Netflix, toma no Amazon. Aí começa, não, estou reunindo com a televisão. Aí bota ali. Não tem como reunir com a televisão não, irmão. Por que tem que reunir junto? Com 4, 5, 6, 7 pessoas. É para que façamos, o texto diz assim, para que façamos admoestações uns aos outros. O que é admoestação? O irmão vê uma falha em mim, me ajuda. O outro vê uma falha, me ajuda, eu vejo, te ajudo. E assim, irmãos, o escritor aos Hebreus, na parte final do versículo, diz assim, porque o dia do Senhor está próximo. Ó, irmão, para que a gente tem que congregar? Porque Jesus pode voltar a qualquer hora, irmão. E a reunião, a convida de comunidade, de cristãos, é que te motiva, vamos embora. Recebi um testemunho, ó, ela mudou, é outra pessoa. O menino sabe a Bíblia toda. Tem que congregar, a congregação te ativa. Desperta os seus sentimentos santos, desperta o seu coração, irmãos. E tá Caio Fábio agora aí com esse movimento dele doido. Nem a Bíblia pode ler lá naquele grupo dele. Que era o papa do presbiterianismo, né, no Brasil. Hoje você pega o cara é um libertino, irmão. Perdeu os princípios da fé. Acredita em extraterrestre, acredita que tem vida em outro planeta, nega os meios de graça, brinca até com a ceia do Senhor, zomba de outros cristãos. Irmãos, reunir não é isso, irmãos. Reunir não é para atacar irmão que é presbiteriano, congregacional, batista, não. Nós não estamos aqui falando mal de ninguém, porque nós sabemos que se nós não reunirmos, irmãos, nós vamos ficando fraquinhos, é assim? Vai ficando fraquinho. Por isso que João 10, na noite em que o Senhor estava sendo morto, é muito interessante, a esposa do governador, ela teve um sonho sobre a morte de Jesus. João 10. E diz que quando ela acordou, ela disse que ele não estava só morrendo para salvar Israel dos seus pecados. Olha isso aqui. Mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que estavam dispersos, especificamente para a casa de Israel. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje não é diferente, irmãos. O nosso chamado é porque somos regenerados, né? 1 Pedro 1:3, para uma viva esperança que é a segunda vinda do Senhor. Mas muito mais que isso, para sermos santos. Posicionalmente, eu e você, todos os cristãos regenerados são santos. Mas disposicionalmente, o que a gente precisa fazer? Desenvolver a salvação. Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas quem faz? Qual o desejo que eu tenho de ler a Bíblia, de orar, de congregar na igreja local? Não é seu, amém? Amanheci com uma vontade de acordar amanhã de manhã naquele friozinho lá para casa do irmão Paulo e da Mara congregar amanhã. Mentira! É Filipenses 2:13. É Ele quem opera em nós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade ou o seu beneplácito. Então, aquele desejo, né? Aí você acorda, que desejo de congregar. É Deus que colocou, irmão. Os irmãos vieram lá, né? Eu falei, eles têm carro? Não, eles vão vir de ônibus. Eu falei, amém. Isso vem de Deus, irmãos. Deus coloca em nós. Mas desenvolver a salvação é uma ação que Deus também nos dá. Na prática, no viver prático. Então, ser santo não é um bicho
de 7 cabeças, amém, irmão? É ler a Bíblia, orar, congregar. Eu costumo chamar de L-O-R. É o LOR. John Pipe parece que chama de LORP. Só que é uma sigla em inglês e eu não falo inglês. Mas se você for ver lá no site do Desejando Deus, eu aprendi lá com ele. Eu falei, como que a gente leva a igreja a crescer, né? A igreja a se santificar? E nada melhor do que um homem que há mais de 30 anos cuidou dos irmãos em Minneapolis, né? Ajudou muito e ajuda o corpo de Cristo, né? Acho que hoje eu costumo brincar com o Marquinhos que é o Jonatas Eduardo desse século. Despertou a igreja para a santidade de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus. Então que a gente tenha pé no chão, amém? Vamos ser santos, lendo a Bíblia, orando e reunindo. Te louvamos nessa noite. Agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor. Que é tão prática, mas é tão grandiosa. E o nosso coração nessa noite se prostra diante de Ti, confessando que não há nenhuma capacidade em nós, nem de nascermos de novo e nem de sermos santos, mas Tu és soberano, Senhor. E dentro da Sua soberania, Tu opera em nós. Tu nos salvaste no passado, tem nos salvado no presente, diariamente nos fazendo santos e santos e santos. Por isso, nessa noite, Senhor, pedimos a Ti, tem misericórdia de nós. Abra o nosso coração e que a Tua palavra, como diz, que não volta vazia, mas antes ela vai enviada para que se cumpra o que está no seu coração. Por isso, fala mais conosco, Espírito. Fala no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso andar. Continua conosco, Senhor. Confiamos na Sua obra que ainda não acabou. Tu ainda está trabalhando em nosso viver. Por isso não queremos perder a esperança, que às vezes olhamos para nós e falamos, parece que nada aconteceu conosco, mas é mentira, Senhor. Que o Senhor tem trabalhado em nós diariamente, trabalhado o nosso coração, nosso caráter, a nossa vida cristã, com a vida da igreja, com a vida social no mundo. Ó Deus, continua a operar em nós. Continua falando conosco, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém.